Todo mundo sabe que a esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui ao Brasil em 1500, chegou aqui com o objetivo de tomar posse de terras que pertenciam a Portugal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. E ali, quando eles chegaram, então, começou a colonização do Brasil. Não é isso? Bom, não é bem assim não. O meu nome é Edson e fica aí que eu vou te contar o que foi o período pré-colonial. Tudo começa da seguinte forma: se os portugueses não iniciaram a colonização, o que diabo eles vieram fazer aqui? Isso se torna óbvio quando a gente lê a carta de Pero Vaz de Caminha, aquele cara que veio na esquadra e fala: olha, a natureza é muito bonita, tem muitas árvores, águas abundantes, a terra fértil, aquela história de ir se plantando tudo dá. Só que aí ele fala no meio da carta assim: olha, chefia, rei de Portugal, até agora eu não vi nem ouro, nem prata, nenhum tipo de metal. Por que ele estava falando isso? Porque já havia notícias de que os espanhóis, quando chegaram lá em cima no Caribe e depois naquela região ali da América Central e do México, como, né, eles encontraram muita prata e ouro. E chegou aqui, o que eles viram? Bicho, gente, árvore, água, ouro e prata, nada. Então falou assim, ó, o maior bem que tem aqui nessa terra é o povo. Para a coroa portuguesa, talvez isso no futuro valesse alguma coisa. Naquele momento não era tão importante. Por quê? Porque Portugal estava ganhando muito dinheiro com o comércio de especiarias que vinham da Ásia, das Índias. Então eles falaram assim, ó, a gente fica aí com essa terra, com esse terreno, de repente valoriza no futuro, vamos ver o que dá. A gente não vai deixar abandonado, mas a gente também não vai gastar nossas fichas com isso aí não. Vamos continuar lá com o nosso comércio de especiarias, que por enquanto está dando bom. E é por isso que a gente vai chamar esse período que os portugueses vêm até o Brasil, mas não ocupam de maneira direta, perene, o nosso território, de período pré-colonial. Agora é o seguinte, eles vinham para cá, como eu disse. E o que eles faziam quando vinham para cá? Bom, a base dessa economia pré-colonial é o extrativismo vegetal, principalmente o que se chamou pau-brasil. Os portugueses, quando viram aquela madeira, eles já conheciam outros tipos de madeira que produziam tinta. Eles chamavam de pau de tinta. Aí eles olharam aquilo e falaram assim, ó, isso aqui é um pau de tinta. Vamos testar? Viram que era uma tinta muito vermelha, como uma brasa. Se era um pau de tinta cor de brasa, pau-brasil. É daí que vem esse nome. Embora os indígenas, os nativos, chamassem de outra maneira. Para a linguagem tupi-guarani, esse pau-brasil aí dos portugueses era Ibirapitanga ou Abapurã, mas ficou pau-brasil. Imagina o Brasil. De onde você é? Eu sou de Abapurã. Ou eu sou ibirapitanguense. Imagina isso em alemão. Que nome estranho seria. Como eu disse, a base da economia e extrativismo do pau-brasil. Quem tirava o pau-brasil para os portugueses? Os indígenas, os nativos. De graça? Claro que não. Havia uma prática chamada de escambo. Era uma troca. Ah, então é que nem a tia Fifi me ensinou lá na escola. Eles davam sabonete e espelhinho e os indígenas, muito inocentes, trabalhavam duro para eles. Claro que não. Isso é tirar os caras de otário. Não é bem assim. O escambo se baseou numa relação de vantagem mútua. Enquanto os portugueses iriam ganhar dinheiro vendendo a tintura do pau-brasil, os indígenas receberam em troca coisas que eles entendiam como úteis e que eles não tinham aqui, principalmente ferramentas derivadas da metalurgia, que eles não dominavam. Então, anzóis para facilitar a pesca, facas, machados de ferro, enxadas, esse tipo de ferramenta que ajudava a vida deles no dia a dia. Veja, então é uma troca com vantagem para os dois lados. Nesse início da relação entre portugueses e nativos, a gente não pode falar em escravização. Depois a coisa muda de figura. Mas nisso aí prevaleceu a relação do escambo. Aonde os portugueses guardavam toda essa mercadoria antes de embarcá-la e levar para a Europa? Em depósitos que também funcionavam como alojamentos e fortes enquanto eles estavam aqui, chamados de feitorias. Então a gente já está falando do escambo, a feitoria. Observação: não confundir o escambo com o estanco. Estanco é o monopólio, ou seja,
o direito exclusivo que a coroa portuguesa tinha de explorar o pau-brasil no Brasil. Então, não confundir escambo, troca de favores e serviços entre portugueses e indígenas, pelo estanco, monopólio que a coroa portuguesa tinha sobre a exploração do pau-brasil. Mas dando prosseguimento, até aí tudo bem, né? Então os caras vinham e mantinham ali o controle sobre a posse do território. Bom, não é bem assim, eles até vinham, só que tem duas coisas. O território era gigante, e quando os portugueses assinaram o Tratado de Tordesilhas com os espanhóis, dizendo, ó, pro lado de cá da linha é teu, pro lado de lá é meu. Bom, teve a benção do Papa, mas sabe de quem não teve a benção? De holandeses, ingleses e principalmente franceses. Pô, os franceses viam esse litoral todo, a possibilidade que eles podiam ter de explorar, de repente, a agricultura ou outra situação aqui, o mercantilismo mesmo, e falavam, cara, eu não assinei nada, isso aqui não é de ninguém, não estou vendo ninguém. Vamos lembrar. Aí você pergunta, mas e os nativos? Para os europeus, o nativo fazia parte da fauna. O cara vai inventariando arara, onça-pintada, capivara, tamanduá-bandeira, índio. É isso aí. Então o cara tomava posse do território como se o nativo não estivesse habitando ali, como se ele fizesse parte da fauna. Isso é as ideias dos caras. Mas beleza, então o francês olhava, isso aqui não é terra de ninguém, ninguém tomou posse, eu posso vir. Era muito comum, né, essas ações dos corsários franceses aqui. Tanto é que até depois do período pré-colonial, eles chegaram a fundar uma colônia no Rio de Janeiro, a França Antártica. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, os portugueses, tentando remediar essa questão, começam a mandar para cá expedições guarda-costas ou expedições de policiamento. Então, além daquelas que vinham para explorar, fazer o mapeamento da costa, entender o que tinha no território, começaram a mandar expedições para evitar as incursões francesas. Deram certo? Claro que não. Imagina vir meia dúzia de navio para patrulhar um litoral de milhares de quilômetros sem radar, sem sonar, sem nada, só no olho. Era praticamente impossível achar algum navio francês, e só de achar, o cara podia te enfrentar, podia te levar a naufrágio ou então simplesmente fugir. Então, é óbvio que essa situação não deu certo. Qual foi a solução que a coroa portuguesa encontrou? Então, já estava acontecendo ali, por volta de 1530, que o negócio das especiarias lá na Ásia já não estava sendo mais tão lucrativo. Por quê? Porque Portugal começou a enfrentar a concorrência. Antes era um monopólio, depois passou a ser concorrência. Espanhóis, ingleses, franceses, holandeses. E aí o negócio que já não era mais tão lucrativo, Portugal, vendo que podia perder sua colônia, falou, opa, temos que tomar posse definitivamente dessas terras. E aí o rei chama um maluco chamado Martim Afonso de Sousa e fala, olha, negócio, cara, eu preciso que você vá lá para o Brasil, tem interesse? Eu te dou até uma terra lá, e você, mas a tua missão é povoar o território, tomar posse de vez desse território, ver a viabilidade econômica e, de quebra, expulsar os franceses para dizer assim, ó, isso aqui é nosso, isso aqui é da coroa de Portugal. E aí, Martim Afonso de Sousa veio para o Brasil e vai ser o fundador da primeira vila do Brasil, São Vicente. A gente pode falar disso? Pode, mas a gente só vai falar em detalhes mesmo em outro vídeo. Mas ali, quando Martim Afonso de Sousa funda a vila e depois a capitania de São Vicente, pronto, se iniciava de verdade o período de colonização do Brasil e acabava o período pré-colonial. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, comenta, fala o que você achou, compartilha, segue o nosso canal e lembra, ó, tem dica de leitura aí. E, de repente, até uma apostilinha para você estudar para o Enem. Valeu? Agora, antes de terminar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você preferia ter uma casa de campo ou uma casa de praia? Tchau!